bem-vindos! Você está ouvindo ao Pode Curiar. Salve, salve, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao 10º episódio do Pode Curiar, o último da nossa primeira temporada. A gente sabe que a jornada de educadores e educadoras é repleta de muitos desafios. E a pausa para as férias é muito mais que merecida e necessária. Nesse episódio, a gente vai explorar um pouquinho a importância de recarregar as energias durante esse período, compartilhar algumas dicas importantes aí para conseguir aproveitar ao máximo esse tempo e refletir como as férias podem ser um catalisador para a criatividade e a renovação. No episódio de hoje, a gente tem 3 convidados super especiais e juntos a gente vai abordar essa temática e vamos explorar algumas maneiras aí da gente conseguir se desconectar do trabalho e encontrar novas fontes de inspiração para um 2024 renovado. Laís, Jorge e Kaique, sejam muito bem-vinda e bem-vindos aqui ao nosso Pode Curiar. Para a gente começar, vou pedir para que vocês se apresentem, beleza? Então, eu vou pedir para que vocês falem o nome completo de vocês, o estado, a cidade que vocês estão atuando e como vocês chegaram até a educação, beleza? Vamos começar pela Laís. Laís, muito bem-vinda. Olá, Kaique. Oi, Jorge, Adriana. Muito prazer. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Eu sou a Laís Brandão. Eu hoje moro em Florianópolis, né, em Santa Catarina. Eu atuo hoje de forma autônoma, dando consultoria para produtores de conteúdo na internet, mas iniciei minha carreira na educação tradicional, educação básica, e permeei por vários cenários da educação. Então, além da escola, também dando formação para professores, como facilitadora de soft skills em startup, enfim, então, dentre vários aspectos. E eu comecei na educação ainda na faculdade, porque eu me vi numa faculdade, né, eu sou formada em Química, como bacharela em Química, mas eu não queria atuar como bacharela. Então, eu precisei modificar e encontrar uma carreira que fizesse sentido para mim. E ainda na faculdade, eu comecei a conhecer iniciativas de formações, de treinamentos. Eu me tornei monitora de uma matéria, né, de Química Orgânica, e eu descobri uma aptidão. Então, eu falei, nossa, isso é legal, ensinar pessoas é uma coisa que eu gosto e que faz meu olho brilhar. Então, ali no último ano de formada, eu comecei a buscar iniciativas de educação. Assim, eu conheci o Ensina Brasil, fiz o processo seletivo e iniciei minha jornada na educação. Que massa, Laís. E estou sabendo que química orgânica é muito difícil, né? Então você devia arrasar mesmo na monitoria. Laís, muito obrigada. Muito feliz de ter você aqui com a gente hoje. E agora vamos com o Kaique. Kaique, se apresente, por favor. Oi, gente, eu sou o Kaique. É um prazer estar aqui com vocês. Eu atualmente estou em Salvador. Eu atuo como analista pedagógico e comecei na educação há pouco tempo, porque eu falo que eu desviei do caminho um pouco, que eu tinha essa paixão pela educação lá na escola, tal, de ensinar meus colegas, de participar das coisas, mas acabei trilhando o caminho da engenharia, mas encontrei no meio do caminho o ensino, comecei a atuar como professor de matemática, então essa paixão foi despertada novamente pelo ensino. E aí, estou aqui hoje com vocês. Que massa, Kaique. Muito obrigada. E com uma missão muito difícil, né? Dar aula de matemática para a moçada ali, né? Do ensino médio, do Fundamental 2. Não é fácil, não, né? E sei que, ó, gente, o Kaique era muito querido pelos alunos, viu? Viu muitos bons relatos. Jorge, agora, por favor, se apresenta aqui pra gente. Oi, pessoal. Oi, Adriana, Laís, Kaique, tudo bem? Pessoal, meu nome é Jorge Alberto Valente da Silva, eu sou paraense, atualmente estou em Belém do Pará, atuo como professor de um projeto da Secretaria de Educação do Estado, que é chamado Projeto Reforço Escolar. Então, a gente faz umas recuperações de aprendizagem durante o ano letivo. Eu, na verdade, assim no processo da Laís, eu me descobri professor, né? Então, com 15 anos de idade, com uma dificuldade imensa em matemática, que eu acabei me dedicando um pouco mais e me apaixonando pela matemática, eu descobri que eu tinha essa aptidão. Durante a dificuldade, descobri uma aptidão e um gosto pela matemática. E, ao identificar essa aptidão, eu vi a necessidade dos meus colegas e as dificuldades que eles tinham com a disciplina. Então, eu me dispus a dar aulas, né, no contraturno, no intervalo, tinha 10 minutos entre uma aula e outra,
eu ia ministrando, entre aspas, né, aulas com eles, fazendo esse reforço, né, voluntariamente. E aí eu me apaixonei pela docência e ali eu me descobri professor. E sempre engajado em projetos de cursinho, que fui coordenador de um cursinho específico para matemática na universidade. Aí descobri o Ensina Brasil, em que eu atuei como professor de matemática e física no Maranhão, em São Luís do Maranhão, em 2 escolas. Perfeito, Jorge. Queria falar, viu? Queria te conhecer mais cedo na época da escola, porque eu tinha muita dificuldade em matemática e física, eram minhas matérias mais sofridas ali, viu? Que incrível. Então, gente, né, compartilhar aqui, né? Tô especialmente feliz hoje aqui, né? O Jorge e o Kaique, a gente se conheceu em São Luís, né? Quando os 3 dávamos aula lá. Então, muito prazer em ter vocês aqui na nossa conversa. E vamos começar então, né? A gente já tá em dezembro, finalzinho ali do ano, e a pergunta que não quer calar, gente. É possível a gente se desligar da rotina escolar nas férias? É difícil, é um momento muito difícil, principalmente quando você vem de um ano letivo muito conturbado, né, em relatórios para entregar, né, então tu vem com uma rotina muito grande de atividades e tem um dia para encerrar e você tem esse período para descansar, que muitas vezes, né, o cérebro ele precisa de um tempo para acalmar, né, dessa rotina dessa loucura que é ser professor. Mas eu acredito que é possível, é muito difícil, mas é possível. E no meu caso, eu gosto muito de me desligar assistindo séries, filmes, nessa primeira semana das férias, para tentar esquecer um pouco, tentar deixar um pouquinho a escola de lado, né? Deixar aquela rotina que estava muito presa, né? Que a gente estava muito preso, para fazer esse desligamento, né? Eu gosto muito de usar séries para isso, acho que funciona bem. Olha, eu acho extremamente necessário se desligar, porque eu costumo dizer que a profissão, a docência, ela é uma profissão que não descansa. Às vezes você está assistindo alguma coisa, você fala, vou usar isso aqui na minha aula. Você está fazendo alguma coisa, eu posso usar isso com meus alunos. Então você não tem esse momento de, não estou pensando em escola, não estou pensando em nada, não não tô ali sendo o professor, tô sendo o Kaique, sabe. Então, eu acho que a gente tem que se dar esse momento e sem se preocupar. Então, vai curtir ou vai ficar uma semana deitado. Então vai, sabe. Não, sem se preocupar com o que os outros vão falar: "Ai, professor, só fica em casa". Não, se você quer ficar em casa, fique, quer viajar, viaja, sabe. Então, é isso, assim, a gente tem que ter esse momento, porque professor não descansa. Acredito que é possível, apesar de talvez ser difícil, porque a gente fica tão envolvido, né? Até lembrando, assim, tô voltando lá em 2018 e 2019, que foi a minha primeira experiência mesmo, na sala de aula, ali no chão de escola, como a gente costumava falar, e a primeira experiência, né? Então, um mundo completamente novo, e havia muita cobrança, né, de fazer aquilo ali de forma, com qualidade, né, de forma realmente a criar um impacto. Antes das férias, o que eu comecei a fazer também? Aproveitar momentos como feriados para poder já fazer esses pequenos desligamentos ao longo do ano, para também não deixar com que todo o descanso ficasse para o momento de férias. Até porque, por conta ali de início de carreira também, surgiram oportunidades de férias relacionadas a trabalho, que tinha mais a ver ali com desenvolvimento pessoal, né, e profissional. Então, eu acabei adotando essa estratégia de ir tirando pequenos descansos, uma viagem aqui, conhecendo Campo Grande, né, onde eu estava, inclusive tem muita coisa maravilhosa lá. E aí, quando chegou o momento de férias, né, eu me desliguei da escola, né, de todas essas preocupações, acabei indo trabalhar também fazendo o estágio, mas, enfim, em outra cidade, em outro lugar, convivendo com outras pessoas, com amigos, e aí viajando para visitar familiares também e tudo mais. Então, acredito que se a gente, né, entra nas férias, mas também ocupando a cabeça, não necessariamente fazendo algo que vá dar tanto trabalho, né? Tem pessoas que vão escolher apenas descansar, se for possível, né? Mas se a gente conseguir entrar em algo que a gente consiga, de fato, se desligar e não ficar só ali ocioso o tempo todo, talvez, né? Talvez essas preocupações acabam vindo ali com mais frequência. Então, assim, eu acho que é você trocar mesmo, né? Fazer algo para o nosso desenvolvimento pessoal e às vezes vai ser só descansar também, só relaxar e tá tudo bem.
Não, falaram tudo, né? Acho que vocês trouxeram pontos importantes aqui, né? Que além da profissão, né, ter muita responsabilidade, ser uma rotina muito específica, a gente tem prazo para cumprir. Esses dias mesmo eu estava vendo um texto sobre a questão, né, do cansaço do professor por conta das demandas administrativas, né, do preencher diário, por exemplo, né? Essa altura é a época que a gente ali, professor, está desesperado preenchendo diário, um monte de nota, falta, como o Jorge falou, né? Tem data para entregar, o relatório precisa estar ali finalizado. Então é importante a gente realmente conseguir, né? Claro, entregar tudo no prazo que a gente precisa, mas depois conseguir se desligar, até para a gente conseguir, como o Kaique trouxe, né? Descansar esse cérebro, desligar para conseguir estar renovado para o ano que vem, né? Porque se a gente está cansado, não consegue descansar, a coisa vai ficando cada vez, né, uma bola de neve e o cansaço vai ficando cada vez maior. E gostei muito do ponto que a Laís trouxe de aproveitar os feriados também, né? Pra gente já conseguindo descansar e tirando esse descanso parceladinho para chegar nas férias a gente, né, ter um tempo de descanso também de maior qualidade e, né, não precisar ficar desesperado também para querer aproveitar tanto as férias, mas aproveitar da melhor maneira, né? Aí vocês já foram trazendo aí um pouquinho, né, sobre o que vocês fazem das atividades no momento das férias e tudo mais, mas a gente sabe que por conta da rotina do professor ser muito agitada, tem contato com muita gente, né, muito aluno, muito sala de professor ali, a gente fica muito cansado física e mentalmente, né? Então é um cansaço que demanda muito da gente. Como o Kaique bem trouxe, né? É o tempo inteiro a gente ligado em referência para trazer nas aulas, né? Até no Instagram, às vezes, quando eu estava em sala de aula, eu salvava post para mostrar para os alunos e tinha uma pastinha específica. Então, como é que a gente consegue, né, pegar esse momento das férias para de fato recarregar as energias, né? Então, que atividades vocês gostam de fazer, que vocês de fato conseguem se desligar? Se for possível, né, não pensar em planejamento de aula. Como vocês enxergam isso? Uma coisa que eu, né, gosto, né, e também gostava, especialmente quando eu estava ali mais dentro da rotina escolar ali presencialmente, é reencontrar pessoas que eu não via há muito tempo. Né? Então, eu tinha os meus amigos, professores ali que estavam comigo no dia a dia e adorava passar tempo com eles também. Acabavam que os amigos professores também são essas pessoas que a gente vai trocando ideias, fazendo algum lazer, né, indo para algum lugar. Então a gente está ali, então com eles é importante também. Mas em momentos de férias, né, onde tenho mais tempo, né, disponível, era um momento que eu aproveitava também, que eu aproveito, né, para poder reencontrar pessoas. Às vezes a rotina ela é tão corrida, tão puxada, a gente está aí pensando em todas as atividades do dia a dia, a gente vai deixando aqueles encontros, né, e fica naquele eterno, vamos marcar, vamos nos ver e tal. Então, esse momento de encontrar pessoas fora do ambiente escolar também, eu não sei se vocês têm isso, né, mas encontrar pessoas de fora para você parar um pouquinho de pensar nisso, porque, gente, eu não sei vocês, mas se você tem ali seus amigos professores, e aí você sai com eles, os momentos de lazer são com eles, inevitavelmente a gente acaba falando de trabalho. Então, acho que encontrar pessoas de fora, sua própria família, enfim, falar de outras coisas, ajuda também. Então, uma coisa que eu costumava fazer, enfim, faço hoje no meu trabalho é ter pessoas para falar de outras coisas e isso também ajuda a me desligar de tudo isso. Não, perfeito, Lei. Só queria compartilhar, né, que enquanto ela foi trazendo, né, que, poxa, se a gente vai se encontrar com o professor, a gente vai falar de sala de aula, tava todo mundo concordando aqui com a cabeça e dando risada. E é exatamente, né, se a gente ficar no círculo ali de professor, poxa, a gente vai falar de aluno, vai falar de planejamento, e aí vai ser difícil desligar, né? Então, bora sair com outras pessoas aí, né? Importante também. Então, durante esse período de férias, eu faço essa primeira semana de desligamento total, né? Então, é aquele momento de eu pegar os relatórios, tudo que eu fiz, guardar na gaveta e esquecer lá. E aí eu vou para minhas séries, vou curtir o momento, vou colocar informações que às vezes não são tão relevantes no cotidiano, né? Vou acessar redes sociais que eu me privo durante esse momento de sala de aula, em que eu estou sendo professor, né? E você, o Jorge, né? Você, o Jorge, que vai curtir aquele momento de descanso, na primeira semana se desligando totalmente da escola. Na segunda, terceira semana, eu gosto muito de planejar ou viajar, ou curtir passeios, justamente pensando na ideia da Laís, né, com outras pessoas, fora do ciclo de escola, que até mesmo quando a gente vai para um momento de recreação com os professores, acaba surgindo esse problema de ficar falando da sala de aula, da escola, né, dos problemas da escola. Então, evitar focar na família nesse momento. E aí, na última semana, para eu não ficar tão disperso, eu gosto muito de voltar aos poucos a me reconectar com a escola, com assuntos da educação. Porque aí, para eu não sentir aquele impacto tão forte, né, nesse retorno
a escola, a sala de aula, a semana pedagógica. Então, eu vou retornando aos poucos, nem que seja 1 hora, né? Aí começo a investigar, começo a relembrar sobre alguns relatórios que a gente produz. E aí eu faço dessa maneira. Olha, eu sigo uma linha bem parecida com o Jorge, mas os 2 primeiros dias, assim, de férias, eu simplesmente não existo. Eu não faço nada, 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 nada. Eu me dou esse momento de não fazer nada, assim, sabe? Sem preocupação, sem nada. Eu acho que tem essa necessidade de me conectar comigo de novo, sabe? Então, vou ficar em casa, vou ficar relaxando, não vou fazer nada. Nem assistir série, nem nada, só vou ficar de boa. E aí, ultimamente, eu tenho viajado bastante sozinho. Foi uma coisa que antes eu não me imaginava. E aí eu comecei a curtir muito viajar sozinho. Porque eu faço as coisas no meu tempo, eu vou sem roteiro, eu sou um péssimo viajante. Então, assim, eu faço as coisas no meu tempo, eu vou fazer o que eu quero. Ah, quero ir no museu, quero ir na praia, quero fazer isso. Então, eu vou seguir no meu caminho, vou no meu ritmo. Isso, para mim, assim, é indispensável. Viajar, posso até viajar com alguém, mas eu tenho que seguir o meu ritmo. Tem que ser fiel a mim. Então, acho que essas coisas que eu faço. E aí, nas últimas semanas, é mesmo, acho que retomar o acordar cedo, que acho que me pega um pouquinho. Eu acordar cedo, assim, é que o professor madruga, né? Então, eu vou acordando mais cedo para não sofrer tanto na volta. Acho que é isso. Não, muito bom, de fato, né? Eu lembro que na época que eu estava em sala de aula, por exemplo, eu acordava às 5h30 da manhã. Então, realmente, pra gente estar lá, né, sorrindo 7 horas na escola, tem que acordar cedo mesmo, né? Não tem jeito. E, Caí, você trouxe um ponto muito legal, né, de pensar em férias, porque muitas vezes a gente pensa em viagem, pensa que tem que ter, né, um roteiro super recheado de coisa, tem que fazer um monte de coisa no lugar que você tá, e às vezes não, né? Porque as férias é muito pra você descansar. E se você tá tão preocupado em ir em tal lugar, ir naquele restaurante, fazer tal passeio, você sai da viagem mais estressado do que relaxado, que era o objetivo, né? Então, muito massa essa questão que você traz do ritmo mesmo, de entender, né? Que, poxa, eu tô aqui para me conhecer, para me conectar comigo mesmo, com o lugar. Então, acho que é uma boa dica mesmo pra galera experimentar viajar sozinho, porque é bem diferente, né? De viajar com outras pessoas, viajar em grupo. Acho que traz muitas informações sobre a gente que nem a gente imaginava que sabia. E, gente, vocês já foram falando um pouquinho, né? De pensar nessa retomada no período pós-férias. Então, já vou engatar uma outra pergunta aqui para vocês. Como que é, né? Queria ouvir um pouquinho mais de vocês, essa estratégia que vocês utilizam para manter esse equilíbrio, né? Entre vou usar as minhas férias para descansar, mas também quando tá chegando ali, né? Aquele 15 de janeiro, a coisa já vai voltando. Como que vocês conseguem equilibrar, então, esse descanso, esse lazer das férias, com a preparação para o próximo, né? Para o próximo ano letivo, para quem está na escola, na secretaria, trabalhando com produção de conteúdo. Como que é essa cabeça para estou agora nas férias, mas semana que vem eu vou voltar? Eu tenho um pensamento até parecido com o dos meninos também, né? Como eles trouxeram. E aí, depois que eu saí, né, da escola e comecei a ir para o ambiente, né, educação privada, enfim, outras formas de trabalhar, as minhas férias, elas deixaram de ser aquelas férias de 30 dias e passaram a ser férias menores. Então, de 2 semanas, de 3 semanas no máximo. Então, uma coisa que eu, né, tinha para mim, né? Primeiro, eu não vou tirar férias de menos de 1 semana. Então, sempre tinha para mim, vai ser pelo menos de 2 semanas. Para eu ter ali, primeiro, um tempo para fazer, como eles falaram, desligar total, ou seja, viajar. Enfim, fazer o que tem que ser feito e não pensar mais. E aí, ali, nos dias próximos, né, anteriores de voltar, começar a pensar aos poucos mesmo, né? Mais um planejamento pessoal do que, de fato, já focar e já começar a fazer coisas ali relacionadas ao trabalho. Então, né, quando atuava na escola, a mesma coisa. Então, começava a pensar mais no planejamento pessoal. O que eu quero para mim esse ano? De que forma eu quero agir esse ano, diferente de como eu agia no passado e tudo mais. Então, começar a voltar essa cabeça ali pro dia a dia, mas também sem aquela coisa, né? Eu já vou começar a trabalhar freneticamente 1 semana antes. Não, né? Então, assim, é deixar esse tempo de relaxar mesmo, desligar total. E os dias antes ali começar voltando, né? Pelo menos vou pensando nesse desenvolvimento pessoal mesmo, um planejamento ali pessoal, o que eu quero agir, de que forma eu quero agir, né? O que eu quero fazer diferente do que eu fiz no ano passado. Então, aos poucos mesmo, para realmente não voltar ali como um grande baque, né? Aí tava aqui só de boas e agora, de repente,
tenho que estar ali freneticamente no trabalho. Eu gosto de deixar a última semana para pensar, né, em escola, não totalmente, mas sim umas horas do dia. E é importante também fazer um replanejamento, né, pensar nessa como foi meu ano anterior, né, refletir sobre aquele ano anterior, sobre o que eu lecionei, o que funcionou e o que não funcionou naquele ano, para que eu possa fazer algo de diferente nesse ano e melhorar nessa aprendizagem dos alunos. É um momento que demanda um pouco de tempo, mas eu acho que é importante para que a gente não sofra o que a gente sofreu, né, no ano anterior. Então, tentar pensar no que deu certo, no que não deu nos anos anteriores, no ano anterior, né, que estava esse caos, e se a gente for parar para pensar nesse momento, logo na saída da sala de aula, a gente vai ficar muito confuso, né? Então, é bom deixar para a última semana das férias, refletir, né, com mais calma sobre aquele ano e tentar trazer o que veio o que você viu que funcionou bem, né? O que os alunos gostaram, o que funcionou, o que eles aprenderam esse ano. E o que não funcionou muito bem, né? Quais dinâmicas que eu apliquei não funcionaram e por que não funcionaram? Essa reflexão vai me ajudar lá na frente, né, no meu futuro, no meu planejamento anual de 2024, para que eu consiga fazer um ano mais fluido, né? E aí fazer adaptações menores do ano letivo de 2024. Acho que é importante. Posso complementar o Jorge antes de passar para o Kaique? Porque eu lembrei de algo que foi exatamente o que aconteceu. No meu primeiro ano como professora, de repente tinha um projeto e cada professor precisava orientar os estudantes num projeto científico. E eu, nossa, nunca tinha orientado ninguém como eu vou fazer, né, e tudo mais. E aí eu ainda peguei uma turma que era bem complicada, assim, no sentido de difícil de lidar mesmo, era bem desafiadora, né, e tal. E aí fiz, né, o projeto e tal, mas assim, não desenvolvi o projeto como eu gostaria, ainda sendo a primeira vez. E aí no segundo ano eu já sabia que ia acontecer esse projeto novamente, né? E aí eu fiz exatamente o que o Jorge falou, né? Então, tipo, como eu quero desenvolver esse projeto, se eu já sei que ele vai acontecer? Então, realmente é importante, assim, olhar para trás mesmo que seja só pensando, refletindo, né? Não necessariamente fazendo um planejamento tão detalhado, mas refletir mesmo sobre coisas que a gente já sabe que vai acontecer no próximo ano e como a gente pode fazer diferente, ou até aproveitar as férias para buscar essas referências e tal, né? Mas assim, de uma forma leve, né, light, sem se cobrar tanto a respeito disso. Mas é importante, né? Então o Jorge falou, eu lembrei desse exemplo e quando eu fiz esse projeto pela segunda vez, foi muito mais leve, mais tranquilo e eu gostei muito mais de como foi, né, dessa segunda vez. Ah, eu achei ótimo. Só colocando um ponto também, né, que eu acho que vale, né, com o nosso papo aqui de hoje, nesse planejamento já se programar também para conseguir ter uma cabeça de aproveitar, por exemplo, os melhores feriados, né? Então já ter uma cabeça ali, né, de que nesse feriado eu vou descansar, naquele outro feriado, aí sim eu vou fazer um trabalho ou outro, né? Vou fazer um planejamento, mas naquele outro, depois de 4 dias, eu descanso mais um pouquinho. Então é legal pensar em incluir esses descansos ao longo do ano nesse planejamento também, né? Então, falando um pouquinho sobre o que eu faço, as férias do Maranhão, elas são em julho, e aí tem um recesso em dezembro. E o ano passado nós tivemos implementação do novo ensino médio na minha escola. Então, eu saí, que foi um caos, né? O final do período foi um caos. E a volta também já seria um caos, porque seriam feirão de eletiva, e eu era professor de eletiva. Então, assim, essa última semana eu quis já preparar algumas ideias já para não chegar, assim, muito cru, sabe? Porque nós já sabíamos o que ia acontecer, porque já vimos no semestre anterior, então eu ia preparando ideias. É claro que não cheguei com o produto pronto, porque eu trabalhava em dupla e aí não ia aperrear minha dupla nas férias, mas já tinha algumas coisas, alguns caminhos que nós poderíamos seguir ali para não perder muito tempo, sabe? Então, esse novo ensino médio foi, foi um processo, sabe? Foi bem complicado e eu acho que parte do meu cansaço do ano passado foi graças a essa implementação do novo ensino médio, porque nós não estávamos preparados e já tínhamos que aplicar ali alguma coisa que estávamos aprendendo ainda. Então não foi um processo ao decorrer, foi um processo que vocês têm que aplicar e vocês têm que fazer. Então, estava muito cansado e uma decisão das férias foi realmente esse novo ensino médio que estava me cansando. Então, precisava desopilar.
Bom, e às vezes a gente acaba precisando fazer isso, né? Usar um momento de lazer para conseguir otimizar melhor o nosso dia a dia, né? Porque como vocês falaram, né? Às vezes no dia a dia a gente não consegue planejar, né? Mudar a rota. Então, às vezes a gente tem que abrir mão, né? Um pouquinho aí do nosso descanso para conseguir se planejar melhor, para que esse tempo seja de mais qualidade no futuro. E até entrando nesse momento, né? De aproveitar as férias para se preparar, etc. Já vou trazer outra pergunta aqui para vocês. Durante as férias, né, seja durante o recesso ou as férias, né, maiores, vocês costumam participar de algum curso, algum workshop para se aprimorar profissionalmente, ou como a Laís foi trazendo, né, questões de autoconhecimento, ou não? Vocês preferem fazer esse tipo de coisa durante o ano letivo mesmo, que aí consegue casar com a agenda? Como que funciona isso para vocês? Quando eu vivi as férias maiores, né, longas, então de 30 dias, enfim, nesse recesso maior, eu aproveitava, assim, para poder fazer algo nesse sentido, né, nem que seja... Eu já fiz estágio também, né, nessa época de férias, mas curso também de aprimoramento, porque, enfim, é um tempo que a cabeça, ela fica livre, né, ali das demandas do dia a dia, a gente sabe como que é mesmo, às vezes você tá ali na correria e essa coisa do desenvolvimento, do autodesenvolvimento, talvez a gente vai deixando, né? Então, se for um tempo maior, é uma coisa que eu costumava aproveitar, sim. Hoje, numa rotina em que eu tiro pequenas férias ao longo do ano, aí eu prefiro deixar mesmo para descansar completamente, assim, desopilar mesmo, e vou encaixando esses momentos de desenvolvimento, né, na rotina mesmo. Mas sendo um tempo maior, era um tempo que eu gostava, assim, de aproveitar para me desenvolver, porque aí estava ali descansando da escola, das, né, atribuições do dia a dia e conseguia ter a mente mais livre para pensar nesse desenvolvimento e para melhorar a minha atuação como professora também, né? Nesse momento das férias, eu gosto de fazer pesquisas, né, principalmente nessa última semana, fazer pesquisas sobre práticas de sala de aula, principalmente sobre as habilidades e competências que eu vou trabalhar no ano com as turmas, né? Mas fazer cursos eu não faço. Eu prefiro deixar mesmo para minha cabeça descansar um pouco, relaxar, sair um pouco daquela rotina, porque durante o ano eu já faço muito, né? O professor gosta de fazer muita coisa às vezes, né? E aí eu gosto também de ficar fazendo muitas coisas e deixo os cursos para fazer durante o ano letivo mesmo, mas durante as férias não gosto muito. Gosto de fazer pesquisas sobre habilidade e competência. Eu também não faço muito curso durante as férias, mas durante o ano eu estou sempre envolvido com alguma coisa. Eu falo que eu não posso ver um projeto que eu quero entrar. Então, assim, eu estou sempre envolvido com algum projeto que tem alguma formação e tal. Então, eu acho que as férias é para que eu desligue, assim, sabe? Durante o ano eu faço diversos cursos, mas durante as férias eu vou ter o meu momento de desligar de tudo. Bom, eu confesso que eu tô um pouco nesse time também. Gosto de nas férias, usar o meu tempo das férias, né, para planejar muita coisa pro próximo ano. Então, sou do time do planejamento, mas deixo para fazer o curso mesmo ao longo do ano, que às vezes é bom que no curso que a gente está fazendo já consegue aplicar alguma coisa, né? Então, já troca uma ideia ali, já traz uma prática nova, então acaba fazendo muito sentido também, né? E, gente, vocês acham, né? A gente tem falado aqui, né, de tempo de lazer, tempo de qualidade, planejamento. Como vocês veem, né, que esse período das férias, ele é importante, ele é crucial para a gente ter uma criatividade, para trazer inovação na sala de aula, no dia a dia da educação? Como que vocês entendem esse processo, né, desse período do descanso para potencializar depois quando vocês voltarem a trabalhar? Muitos falam até do ócio criativo, né? E assim, para mim eu vejo que funciona muito. Então, às vezes, a gente está tão focado no problema, né? Não está dando certo, pensar em aprendizagem de aluno, aquele aluno que não está desenvolvendo como a gente gostaria e tudo mais, e a gente fica tão focado no problema. Então, várias vezes, quando eu tive, é como se fosse um pico de criatividade mesmo, alguma coisa que nem estava pensando, mas como, né, eu acho que foi o Kaique que falou, né? Professor, mesmo que seja de férias, viu alguma coisa, vai pensar no aluno, vai pensar em alguma estratégia para colocar. Mas eu acredito que se a gente deixa, né, sua mente mais leve, mais livre, evita pensar, ou pelo menos focar muito naquilo onde a gente não está conseguindo ver um resultado, ajuda. Então a gente acaba se desligando daquilo e vem, né? Vem a criatividade, você tá ali, a gente faz conexões, né? Então você vê algum conteúdo, alguém falando alguma coisa. Então, para mim, pelo menos, funciona assim, me desligar. Porque, assim, a pressão, né, da sala de aula, dos momentos em que a gente está nesse ano letivo corrido, ele é contraprodutivo, né? Então,
a pressão acaba atrapalhando a nossa criatividade, a nossa produtividade, e quando a gente está nesse momento de relaxamento, da mente mais calma, mais amena, observando outras coisas, a gente consegue ter ideias, a gente consegue observar aquilo e pensar, nossa, aquilo ali pode ser trabalhado na minha sala de aula, eu posso utilizar, como eu faço muito, né, séries, que eu gosto de séries, aí eu momentos de séries que eu posso utilizar com os meus estudantes, né, na sala de aula, para fazer conexões entre contextos e problemas matemáticos. Então, é bem legal pensar nisso, não deixar como obrigação, mas deixar fluir, né, durante o percurso das férias. É bem interessante o que o Jorge falou, porque na matemática os alunos sempre cobram, professor, onde eu vou aplicar isso? E ali você às vezes está numa praia, está num lugar, você vê uma coisa que tem a aplicabilidade da matemática ali, que é mais próxima do aluno do que está no livro didático. Então você vai trazer ali para sua aula aquela aplicabilidade porque você estava ali na praia relaxando. É o que eu falo, o professor não descansa. Mas há males que vem para o bem. Então, tipo assim, você está ali trabalhando, entre aspas, mas está descansando ao mesmo tempo. O que é isso? O professor não descansa, mas é tentar tirar o máximo de descanso possível, né? Nos momentos em que é permitido, né? E de fato, perguntava muitas vezes mesmo, para onde eu vou usar isso na matemática? E hoje eu falo, gente, se eu tivesse prestado mais atenção, eu não estaria sofrendo tanto. Então fica a dica aí, né, gente? Estudem matemática porque é sempre super importante. E agora eu vou fazer uma pergunta pessoal, né? Já pensando aí, estamos aí no final do ano, tem algum projeto que vocês querem desenvolver nessas férias, nesse recesso, ou algum hobby que vocês querem conhecer ou botar para jogo de novo? Como que tá esse planejamento para esse momento do ano? Olha, eu tô começando a pensar nisso agora, porque eu ainda tô numa fase assim de rever o ano, finalizar alguns projetos aí que estavam em andamento. Mas eu até estava conversando com uma amiga minha e ela vai dar uma oficina de aquarela em janeiro. E aí eu falei, nossa, eu acho que eu quero fazer essa oficina, eu tô querendo viver experiências diferentes, sabe? E aí ela vai dar uma oficina presencial, e aí eu falei, quero aproveitar essa época para poder, enfim, fazer uma coisa diferente que eu nunca fiz, né? Nunca nem pintei nada. Mas quando ela falou, eu fiquei interessada. Falei, cara, eu quero fazer alguma coisa diferente, que eu nunca tentei, mesmo que seja só pela experiência mesmo. E também visitar minha família no interior do Rio. Então, como a gente ainda está em processo de finalização, a gente pensa, né, tá muito focado no agora, né, no como eu vou fazer, no como eu vou terminar tudo. Mas já estou com os planos, né, para a primeira semana de janeiro, porque eu treino, né, faço academia, que é muito importante, uma ótima válvula de escape para não pensar em escola, super recomendo. Começar treino de boxe. Eu gostaria de fazer, pelo menos nesse período, como exige mais dedicação, mais tempo, e eu acho que funcionaria muito bem. Eu tenho muita vontade de aprender, né, de fazer essa prática esportiva. Estou maturando essa ideia para que eu consiga fazer esse treino de boxe junto com o treino de musculação durante esse período de janeiro. Olha, um hobby que eu desenvolvi nas férias foi montar quebra-cabeça. Com todas as férias eu tiro um tempo para montar um quebra-cabeça. Já deu errado porque no começo eu fui com muita sede ao pote, comprei um de 1.000, então não façam isso, galera, vai devagarzinho, vai no menor. É maravilhoso, você tem ali, fica uma paz, é paz, sabe? Montar um quebra-cabeça é uma paz. Então, esse é um hobby que eu faço e sempre, quando eu tenho tempo, assim, um recesso maiorzinho, eu sempre tiro para montar um quebra-cabeça. Não, bem demais. Muitas dicas muito boas aí. Eu também já estou começando os planejamentos do ano que vem. Quero começar um curso de línguas. E estou olhando agora também uns cursos do SESC, né? E aí o SESC é bom, né? Que tem pelo Brasil inteiro e tem muitas possibilidades, né? De curso, de gastronomia, de artes, né? De pintura, de caligrafia. Então fica aí a oportunidade, né? Para a gente conseguir válvulas, né? Como o Jorge bem colocou aí, válvulas de escape, né? Para a gente conseguir concentrar em outras coisas, aproveitar melhor os nossos descansos, aproveitar melhor o nosso tempo do dia a dia, para no final das contas, né, a gente estarmos saudáveis, né, porque esse estar saudável fisicamente, mentalmente, que vai potencializar, né, o nosso trabalho com o nosso público, com os nossos alunos, então todo mundo ganha, né, se a gente tá bem aí nessa relação. E agora, pessoal, a gente já está chegando aqui no nosso encerramento, já estamos finalizando, e é agora que a gente chega no momento Fala Curiosa, que é quando eu pergunto, né, para vocês o que é educação em uma palavra ou em uma frase. Então esse, né, vai ser o nosso último Fala Curioso do ano. E aí eu lanço para vocês aqui, né, essa pergunta ousada, né, quase agora em modo férias aí.
o que é educação para vocês. Para mim, educação é transformação. Eu vou usar a frase da Laís e vou falar que a educação é o principal agente transformador, porque eu venho de uma realidade em que ela transformou a minha vida completamente. Então, eu acredito nisso, nessa potencialidade transformadora da educação. Nossa, a primeira coisa que eu tinha pensado era transformação, mas eu vou falar sobre oportunidades. Eu acho que a educação é um meio de oportunidades. E se eu tô onde eu tô, foi por causa da educação. Então, a educação é um meio de oportunidades. Boa, que incrível. Eu acho que falas muito potentes, né? E eu acho que quando a gente fala realmente de educação, ela tem que promover transformação, ela tem que promover oportunidade, né? Se a gente faz uma educação que não tem esses dois pilares, a gente tá fazendo alguma coisa errada, né? Então, gente, quero agradecer vocês, né, por baterem esse papo, toparem esse momento, né, de tanta troca aí pelo Brasil todo. Quero agradecer muito, né, por vocês estarem aqui com a gente. E aí vou deixar o microfone aberto caso vocês queiram deixar um recadinho final. Eu adorei, realmente muito gostoso falar com pessoas, né, desse meio da educação. Relembrei muita coisa assim que eu vivi, inclusive com a Curiós também, né? Então já fui parceira, né, da Curiós, já dei algumas formações. Então é sempre bom, né? A gente está no momento de final do ano em que vem muita nostalgia, retrospectiva. Então acho que foi muito gostoso estar aqui, relembrar desses bons momentos e relembrar da importância da gente se cuidar e descansar também, né? Eu gostaria de deixar um abraço para minha escola querida, que eu amo demais, que é o Rosa Gatorno. Com certeza eu vou mandar para os professores lá, para eles escutarem, e é uma parceria incrível nessa escola. E também, né, foi muito bom refletir sobre esses momentos, né, momento final, momento de férias, o que a gente precisa fazer e aprender, porque peguei umas dicas importantes dos colegas aqui, que a gente pode levar para nossa prática para que as férias não sejam tão, ou sejam 8 ou 80, né? Em que a gente pensa muito em escola ou a gente não pensa absolutamente nada, né? Então foi bem legal o bate-papo. Olha, eu primeiro quero agradecer a Adri pelo convite. Eu sou apaixonado por podcast, então qualquer oportunidade eu tô dentro. E assim, eu queria falar para os professores que estão ouvindo que curtam suas férias da maneira que vocês acharem conveniente, assim. Se quer ficar em casa, fique. Quer viajar, viaja. Aproveite. Porque a gente está muito imerso naquele mundo do trabalho ali. Tire o tempo para você, para se colocar a mente no lugar, para relaxar, para viver, sabe? Aproveitar a vida e se divertir. Tudo é momentâneo. Então a gente tem que aproveitar cada minuto. Que incrível! Eu amei demais esse papo, gente. Que bom que vocês ficaram confortáveis e felizes. Muito obrigada, viu, de verdade, por terem participado. E depois desse papo tão incrível com a Laís, com o Jorge, com o Kaique, com tantas trocas e dicas sobre como melhor aproveitar as férias, como conseguir se desligar, como fazer esse ligamento de novo para o volta às férias, né? Como trabalhar esse planejamento, a gente chega ao final da nossa primeira temporada do Pode Curiar. Ao longo dos 10 episódios, a gente falou sobre comunicação em sala de aula, como preparar uma aula de rotação por estações, como atuar com uma educação antirracista em sala de aula, neurociência, educação inclusiva, planejamento anual integrando ali os diferentes anos, a formação de professores no Brasil, como trabalhar por investigações e pedagogia das cores. A gente conversou com professores de diferentes estados do país e conseguimos trocar muitas práticas incríveis para serem replicadas na sua sala de aula. E com as respostas no quadro Fala Curiosa, a gente conseguiu montar aí o nosso painel com diferentes visões sobre o que é educação e a gente quer trazer muito mais para o ano que vem. Se você ficou curioso ou curiosa para saber mais, para ouvir todos esses episódios aqui que eu falei para vocês, vocês podem ir no nosso YouTube e no nosso Spotify, que vocês vão encontrar todo o nosso conteúdo e vai ser um prazer você ouvindo a gente e compartilhando práticas incríveis para a sala de aula. Eu sou a Adriana Carrer e a gente volta no ano que vem com mais trocas incríveis com educadores e educadoras do Brasil todo. Até mais e a gente se vê na segunda temporada.